Olá, alunos. Essa é mais uma aula de ensino à distância de informações turísticas e essa semana vamos falar sobre história, história do turismo, atratividade turística, turismo cultural e turismo histórico. Boa aula. Pois bem, então vamos começar lá com a história. História não é novidade para vocês, na verdade? Então, você já vem estudando já há um bom tempo sobre essa disciplina, né? E no turismo, a história, ela complementa os tipos de turismo, né? Porque através da história a gente pode explorar o turismo cultural, o turismo religioso, a gente pode explorar também o turismo histórico. Então, a história é um conhecimento que vem do passado, né? O passado da humanidade, dos povos, das comunidades. Em todo lugar tem algo para contar, como foi que nasceu, não é verdade? Então, essa história que a gente vai ver hoje, ela é ponto positivo para as localidades. A gente vai ver várias localidades no Brasil que exploram justamente o turismo histórico. Então, o turismo é a história e as relações essenciais. A gente sabe que o turismo ele é feito com base nas histórias, na cultura, no folclore. Então, assim, em todos os lugares que a gente anda, existe a história, né? Vamos dizer, você tem um tio-avô, um, um avô, um bisavô, que fez parte da construção de Itarema, vamos dizer assim. Não é legal você sentar com eles, escutar toda a história, tudo, como tudo se passou naquela época que você não era nem nascido. Então é bem interessante essa parte da história. Por isso que para mim me chama tanta atenção. Algumas histórias são melhores do que as outras, mas a principal, a que eu gosto mais, é a história do Brasil, né? Do descobrimento, de como chegaram os alemães, os italianos, japoneses, imigrantes, por que eles saíram das suas cidades, né, da Europa e vieram para o Brasil em busca de quê? A gente sabe que aqui no Ceará a história foram com os portugueses em menor escala, mas existia muito dos holandeses aqui, dos franceses, né? Muitos piratas franceses chegaram no solo cearense. Então, assim, a história, a nossa história faz parte do nosso legado. O que a gente tem hoje, né? Por que a nossa comunidade ela se comporta de uma forma? Se a gente for estudar a história do local, a gente sabe que ela vem lá do descobrimento do Brasil, como foi que chegou as pessoas aqui, quem foi que elas encontraram, né? A, a, aqui não houve tanta escravidão, então isso reflete na coloração das pessoas. Aqui eram mais os franceses, holandeses, portugueses, os índios que já habitavam aqui, né, no Ceará, nessas terras. E aí ficou toda a história, toda a construção. É muito interessante a gente realmente estudar a fundo a história e saber por que as pessoas vêm aqui, não é verdade? Então, agora a gente vai falar sobre os tipos de turismo que se apoiam, né, da história da localidade, que é o turismo cultural e o turismo histórico, que é o próximo slide. Então, esses tipos de turismo, eles movimentam a economia e também trazem sustentabilidade para aquela cidade. Porque um turista ele não vem atrás da história ou atrás de visitar um monumento, um museu, se ele tiver estragado, quebrado, não ter nenhum tipo de atratividade, não passar o que é realmente a história daquele local,
né? Então, esse tipo de turismo, ele, além de ajudar economicamente, ele também ajuda as cidades preservarem a sua história, né? Os atrativos e etc. Então, o turismo cultural, as pessoas que vêm atrás, vamos dizer, lá em São Paulo, chamam São Paulo de Broadway, né? Porque a cultura do teatro, dos musicais lá é muito forte. Então, é um tipo de história, histórico não, desculpa, de turismo cultural, certo? Então, o turismo histórico, ele é mais preso à história do local, né? Por exemplo, aqui em Fortaleza, todo sábado, tem gratuitamente um city tour pela cidade, feito por um historiador daqui, que é bancado pelo Banco do Nordeste. Então, tem que ligar antes, né? E marcar seu lugar, porque como é gratuito, tem muita gente que vem atrás, até mesmo turistas. E aí depois você vai dar um passeio pela cidade e escutando toda a história daqui de Fortaleza. Então é muito, muito bacana, né? Porque muita gente não conhece a história da cidade, muita gente nasce no local e não tem curiosidade, mas muita gente que vem de fora vem justamente para explorar a história da cidade. Então, o Brasil, ele tem uma história bonita, né? De de colonização dos portugueses, a gente encontra esses traços nos azulejos, na forma de se construir as casas, é, as belezas naturais que são de uma formação de milhões e milhões de anos, não é verdade? Então, assim, a história do Brasil é muito bonita. É uma pena que o próprio brasileiro ele não olha esse lado do Brasil, né? Dessa história, do que o povo brasileiro já passou. Se fala muito da garra do povo brasileiro, mas às vezes, né, até mesmo o brasileiro diz, eu não quero ficar morando aqui, eu quero ir embora. Mas, gente, o Brasil é procurado por tantos estrangeiros, eles vêm atrás de uma beleza natural, de uma simpatia que o povo tem naturalmente. Então a gente deveria valorizar mais o nosso país, sim, certo? Os três estados que possuem cidades históricas, que eu botei alguns vídeos e assim aconselho ver porque são maravilhosos, certo? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Rio de Janeiro a gente encontra na Serra Petrópolis, que conta a história da, do Império, né, português, e que eles ficaram por algum tempo aqui no Brasil. E a família real portuguesa, estava procurando justamente essa palavra. E Minas Gerais, né, que tem o ciclo do ouro, do minério, das pedras preciosas, que foi construído justamente por portugueses. Quando você vê as construções lá, você encontra as mesmas construções em Portugal, porque elas são todas inspiradas no estilo português, né, por causa da história, da colonização e etc. A Bahia também é a mesma coisa, só que ela carrega uma história dos povos africanos que vieram para o Brasil, entende? Então você vai ver a mistura desses dois povos, o africano e o português. E é belíssima a cidade, é um povo alegre, é um povo também acolhedor, assim como Minas Gerais. E aí tem toda a história também, a história vem para a gastronomia, vem para a forma como eles te recebem, né? Ele sempre tem uma história para contar. Mineiro, então, sempre tem uma história boa para te contar, né? Então, assim, vale a pena vocês verem. E depois vocês vão trazer, vai ter uma atividade no próximo slide, vocês postem lá na plataforma, vale um ponto, tanto na nota qualitativa, quanto também nas atividades home office, tá certo?
E aí vocês vão fazer esse comparativo. Depois que vocês assistirem toda essa aula, vocês assistirem os vídeos da história desses três estados que tem muita história da colonização do Brasil, vocês vão pegar esse exemplo e trazer para a história daqui do Ceará. Falar um pouquinho desse turismo histórico, cultural do estado. Então, nós chegamos agora o slide que eu falei da atividade, certo? Vocês vão lá, vou deixar um espaçozinho na plataforma para vocês escreverem. Então, vocês vão pesquisar um pouco sobre o turismo histórico, né? Do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Vocês vão escolher apenas um desses estados, algo que é bem evidente o turismo histórico, e falar um pouquinho sobre ele lá na nossa página, tá certo? É só isso. Mas assistam os próximos videozinhos que eu deixei para vocês como parâmetro. O link deles vão estar postados lá na plataforma também. Esse vídeo, que o link está lá na plataforma, conta um pouco da história do Ceará colonial. É um dos melhores vídeos de história. Eu espero que vocês não tenham visto ele, mas é um dos melhores vídeos da história do Ceará. Eu gostei demais, demais. Tive muitas ideias em relação ao turismo histórico-cultural aqui do estado. Mas aí eu vou esperar também que vocês postem essa ideia lá depois de assistir todos os outros estados onde o forte é o turismo histórico. Então, falem também um pouquinho o que é que vocês acham do turismo histórico, se tem, se não tem, o que é que está faltando, porque eu acho que vocês já criaram essa ideia, essa crítica em relação ao turismo no estado do Ceará. Façam lá, vai ser muito bacana ler vocês. Então, como eu falei para vocês, existe um espaço para vocês falarem sobre o potencial turístico histórico do Ceará. Vocês assistiram o vídeo, agora vocês podem responder. Eu fico esperando a resposta porque eu quero ler o que realmente que vocês pensam. E aí eu não podia deixar de falar sobre o potencial turístico. É o conjunto de recursos naturais, humanos, sociais, assim como elementos históricos e culturais que chamem a atenção de outras pessoas turistas por sua beleza ou peculiaridades que merecem ser conhecidas. Então, eu já venho falando isso desde o primeiro slide, né? Cada localidade que é recebida turistas, ela tem um potencial para isso. Inclusive, vocês podem falar qual é o potencial turístico de Itarema, né? Ela tem uma história, ela tem o que visitar, ou elas pura e simplesmente são belezas naturais que ela tem. E olha que não são poucas, viu? Muita gente por aí gostaria de morar num lugar como Itarema. Muito. Quanto tem muita gente que nasceu lá, acha que lá é pequeno, né? Que não tem emprego, ok, mas ela tem um potencial turístico muito bom. Tem que ser cobrado isso dos governantes, do prefeito, né? Que seja feita uma reforma. Acho que foi na sala de vocês que eu disse que como seria interessante ser feita uma via turística ali para aquela praia, que eu esqueci o nome agora, mas vocês sabem qual é, né? Então, o que falta é organização, é vontade que o turismo de vocês cresça. As praias já são belíssimas, vocês têm belezas naturais que só Itarema tem, né? Então, o potencial turístico é isso. É aquilo que aquela cidade tem que interessa ao turista. E qual é o objetivo de divulgar os atrativos históricos, culturais de uma cidade? É realmente atrair o turista, né? Para que tenha uma melhoria no capital, na economia, no capital que gira no comércio da cidade, geração de empregos. Então, o objetivo da divulgação dos atrativos é justamente isso, atrair turistas. É muito, muito simples, né? Porque não adianta ter uma cidade organizada se não tem esse objetivo de atrair o turista. Quer dizer, não só
organizar a cidade só para o turista, não. Eu quero dizer, se não for organizada para o turismo, né, direcionado para o turismo, então não tem necessidade de ser uma cidade turística, né? No caso de ter uma praia bonita, com restaurantes que não agridam o meio ambiente, que nós já falamos sobre a necessidade da sustentabilidade em outra disciplina, né? A gente sempre, o que a gente aprendeu antes, a gente vem trazendo até o final do curso, né? A gente vai se lembrando do que foi falado nas outras disciplinas, o que a gente aprendeu, para no final do curso a gente já está implantando aquilo que a gente aprendeu em toda parte do turismo, né? Daí para frente a gente vai ver mais vídeos sobre as cidades, a história do Brasil. Então eu quero que vocês prestem bastante atenção de como é organizado essa parte histórica dessas cidades, né? E eu quero que vocês façam realmente uma análise crítica, tanto da cidade de vocês, de Itarema, como do estado do Ceará. E saber por que que isso não acontece. Se aqui também tem muita história, né? Eu quero saber, ouvir de vocês por que que isso acontece. O que é que vocês acham sobre isso. Desse vídeo a gente vai conhecer as 5 cidades mais antigas do Brasil. Elas são belíssimas. Eu sou suspeita para falar, porque eu gosto muito de viajar, gosto muito de ter conhecimento, conhecer a cidade, os povos, então eu sou suspeita, mas podem ver, quem gostar de história, quem gostar de viajar, conhecer coisas novas, vai gostar de todos os vídeos que eu postei. Conhecer Minas Gerais é a mesma coisa que conhecer, por exemplo, Portugal. Principalmente assim, eu não digo da capital, mas do interior. Se um dia você tiver a oportunidade, que eu espero que todos tenham, de conhecer Minas e depois conhecer Portugal. Gente, vocês vão pensar que vocês estão no Brasil, né? Ou vice-versa, né? Quando vocês chegarem lá, vocês vão se lembrar de Minas Gerais e dizer assim: nossa, eu estava em Portugal. E assim, inclusive, muito da cultura portuguesa existe lá em Minas Gerais. Então, assim, fique com esse vídeo aí, que é uma viagem na história do Brasil, porque Minas Gerais ela fala muito sobre a colonização. As casas assim são antigas, elas guardam como era realmente, mesmo que elas tenham sido reformadas, né? Porque depois de 500 anos, elas precisam realmente de uma reforma, mas elas guardam detalhes da história do Brasil, né, da colonização. É muito interessante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, coloquei para vocês Petrópolis também é um vídeo. Corram lá e assistam o vídeo porque é muito legal. É uma das mais belas cidades do país. Ela fica na Serra, lá no Rio de Janeiro. E ela carrega uma história, né, da família imperial do Brasil, né, de Portugal, que veio para o Brasil. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Agora vem a Bahia, que é um dos estados que tem mais história relativa ao povo africano, né, que veio para viver no Brasil, escravos, né, naquela época da colonização do Brasil. Então tem muita história, tem muita coisa bonita na Bahia para se ver. E a culinária deles, ela vem realmente de dentro das senzalas. Então assiste aí, depois de ter visto tanta cultura, tanta história do Brasil, tanta diversidade, vai lá e comenta pra gente lá na plataforma, né? Pra gente ver o que é que vocês acharam, o que é que vocês carregam com informação para expandir o turismo aqui no estado do Ceará, da cultura de vocês, porque às vezes é a gente olhando para a cultura do outro que a gente começa a, a dar valor à cultura, à nossa cultura, não é verdade? Então fico esperando que vocês façam as anotações, façam os comentários,
Quero ver já a análise crítica que vocês fazem no final dessa aula, tá bom?